Olá, muito bom dia. Este é o podcast Ouvindo a Voz de Deus pelas Manhãs e eu quero declarar que sobre você provará, você experimentará o cuidado do Senhor, a bênção do Senhor sobre a tua vida durante todos os minutos deste novo dia. Eu estou gravando este podcast e estou falando sobre um tema atualíssimo que é a fé, somente a fé. Quero hoje olhar com você o texto de 1 Pedro, capítulo 4, verso 12 e 13. Este pensamento, esta reflexão, quero dar aqui uma ênfase. Provado pelo fogo. Diz assim a palavra de Deus a todos nós. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. O apóstolo Pedro usa figuras de linguagem incomum para nos lembrar o que as Escrituras dizem sobre sofrimento. Aliás, em toda a Bíblia, o sofrimento é descrito como um forno quente. Em outra passagem, o apóstolo Pedro diz que esse sofrimento prova a nossa fé da mesma maneira como o fogo refina o ouro. Isto está no capítulo 1, em 1 Pedro, versículo 7. Já o profeta Isaías declara o seguinte: Eu o provei na fornalha da aflição. Isso está lá em Isaías 48, 10. Nos Salmos, Davi diz a respeito de Deus: Provas o meu coração e de noite me examinas, tu me sondas. Salmo 17, 3. E em relação ao povo de Deus, a Israel, o salmista diz: Passamos pelo fogo e pela água. Salmo 66, 12. Assim a Bíblia fala do sofrimento como sendo envolvido pelo fogo ou testado pelo fogo. Pedro diz que não devemos nos perturbar ou pensar que é estranho quando experimentamos esse fogo. Nós somos provados pelo fogo do mesmo modo como o ouro é refinado por ele. Quando começamos a crer, Deus não nos abandona, mas coloca sobre nós toda sorte de situações para fortalecer a nossa fé. O Evangelho é uma palavra poderosa, mas não podemos dizer que ser cristão é ser imune a qualquer sofrimento, aprovação. Isto não é verdade. Ninguém descobrirá o poder do Evangelho a menos que o experimente na sua totalidade. O Evangelho é capaz de mostrar o seu poder apenas por intermédio de crer na sua palavra de todo o nosso coração, de confessar que Jesus Cristo foi provado, sofreu, mas triunfou. E se nós estamos em Cristo, seremos provados. Triunfaremos também. Por ser uma palavra de vida, esse Evangelho deve exercitar todo o meu ser. Eu estou certo que ninguém vai descobrir outra coisa além do poder que há no Evangelho de Jesus Cristo. Pedro também diz que provações
dolorosas chegam a qualquer homem, a qualquer ser humano, para nos testar. Este fogo ou calor, justamente é dito na Escritura como sofrimento, que nos faz confiar, que nos faz perseverar e que, pela palavra de Deus, passaremos por ele e nos tornaremos vencedores. Por isto, se você estiver passando por algum momento de sofrimento, de dor, esteja certo, o poder de Deus vai ser demonstrado sobre a sua vida e você triunfará sobre o sofrimento. Eu quero orar por você nesta manhã e declarar que você, que está sendo provado, terá todo o cuidado, terá toda a proteção do Senhor e você vencerá este sofrimento. Seja assim, Pai amado, sobre todos aqueles que padecem, todos aqueles que estão sofrendo neste dia ou nestes tempos, que o Senhor, que os conhece, que os criou, possa sobre eles torná-los triunfantes, vitoriosos sobre o sofrimento, pois isto está sendo permitido para que a fé seja aprovada, para que haja crescimento na vida espiritual. Assim oro, declarando a Tua palavra em nome de Jesus. Este foi o podcast Ouvindo a Voz de Deus pelas Manhãs. Eu sou Valmir Ventura. Se inscreva no meu canal e tenha acesso a todos os podcasts que tenho gravado este ano. Um grande abraço, Deus te abençoe.